Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Tribo Astral e a mais um encontro de Como está o céu. Para quem não me conhece, o meu nome é Karina Coelho e sou astróloga. Já estamos em agosto e para trás ficou um mês de julho bastante atribulado, tal como já tínhamos antecipado, marcado por muitas polémicas, controvérsias e acontecimentos que mobilizaram profundamente a atenção coletiva. E um dos exemplos mais evidentes foi o Mundial, um evento sobre o qual o mundo inteiro tinha os olhos postos, mas que ficou marcado, ao meu dizer, mas que não ficou marcado apenas pelo espetáculo desportivo. Portanto, ao longo da competição, multiplicaram-se as polémicas, as críticas, as acusações, as decisões controversas. E muitas, muitas, muitas discussões, não é? Tanto dentro como fora de campo. E aquilo que deveria representar união, celebração e espírito esportivo acabou também por hum, expor rivalidades, tensões, interesses e profundas divergências. Astrologicamente, esta combinação entre uma enorme exposição mediática, conflitos de narrativas, e reações coletivas intensas, né, refletiu muito bem um ambiente de instabilidade e polarização que já vínhamos a observar nos céus. E Mercúrio retrógrado também não desiludiu, né? Confesso que para mim foi um período particularmente desafiante. Já contava os dias para que Mercúrio retomasse o seu movimento direto, se bem que é importante recordar que ele ainda se encontra no seu período de sombra, e isto significa que algumas situações iniciadas durante o período de retrogradação podem continuar a exigir atenção, revisão, esclarecimento e também resolução. E o que dizer da lua cheia de 29 de julho? Meu Deus, foi impressionante observar uma vez mais a sincronicidade entre os movimentos dos céus e os acontecimentos na Terra. Assistimos, por exemplo, não é, que foi muito, muito marcada esta, que se falou em todo o mundo, principalmente na Europa, esta entrada massiva de cidadãos marroquinos em Ceuta. Como sabem, é um território espanhol, uma situação descrita por muitas pessoas, principalmente os que lá vivem, como uma verdadeira invasão. Um, e este acontecimento voltou a colocar em evidência temas como o descontrolo, a confusão, o conflito, as fronteiras e principalmente a tensão entre o coletivo e as figuras da autoridade, neste caso estou-me a referir ao governo espanhol, por tudo aquilo que fez e não fez, não é? Mas pronto, isto são algumas das dinâmicas de que eu já tinha falado no mês passado. Ahm, é bom termos sempre presente, não é? E também para entendermos melhor estes fenómenos, como a lua cheia representa sempre um momento, não é, de culminação, não é? Um momento de revelação e de máxima visibilidade. Portanto, o que já se vinha a desenvolver, hum, acaba por tomar ou ganhar uma dimensão pública, não é? Hum, de tal forma que se reflete, não é, num ponto de grande tensão. Isto foi isto que nós observarmos, não é? Que foi um momento, não é? A Lua cheia marcou que um momento em que algo chega ao seu auge e já não pode continuar a ser ignorado, ok? Ou manipulado, ou o que for. E eu vivo em Espanha e posso-vos dizer que não tem sido fácil para o povo espanhol, não é? E para todos os que cá vivem, processar tudo aquilo que está a acontecer no país. E está a acontecer já há muito tempo, não é? Mas as coisas vão se acumulando até que chega um momento, e realmente este mês de julho foi muito, muito duro. Para a Espanha, não é? Porque não só por esta situação em concreto, pelos incêndios de enorme gravidade, também pelo ambiente político e social que
cada mês que passa está cada vez mais tenso, não é? Porque existe aqui uma crescente sensação de desconfiança em relação às instituições, ao governo, e porque isto está tudo alimentado por sucessivos casos de corrupção, de acusações e de conflitos políticos. E o que se passa é que para muitas pessoas eh, existe a percepção de que o governo está muito mais concentrado em proteger a sua própria continuidade e em controlar os danos provocados pelas polémicas do que propriamente exercer a sua função, não é? De gerir o país e responder às verdadeiras preocupações da população. E independentemente da posição política de cada um, é notório não só aqui em Espanha, mas também noutros países da Europa, sim, nomeadamente, claro, eu falo de Espanha porque vivo aqui portanto, e vivo isto diariamente, mas também estou a par do que se passa noutros países da Europa e sem dúvida que o ambiente coletivo é de desgaste, é de tensão, é de polarização, é de perda de confiança, mas não é só na Europa. Aqui na Europa está tudo muito aceso, mas também noutros países do mundo, infelizmente. Um, e era aí que eu queria chegar, é, é uma realidade que podemos observar simbolicamente através dos céus. E como eu vos tinha referido no último encontro de julho, a lua cheia de 29 de julho parecia-me anunciar como uma espécie, ou parecia anunciar uma espécie de antecipação, não é? Para aquilo que os eclipses de agosto podem trazer. E o mês de agosto também vai ser um mês importante, não é? Porque, nem que seja pelos eclipses, porque o mês de eclipses é sempre muito importante, porque os eclipses ativam temas latentes e que estão prometidos para o ano, e os eclipses o que fazem fazer com que determinados processos, né, possam ganhar aqui uma velocidade, ou uma visibilidade, ou uma intensidade que de certa forma, ou pelo menos para o comum dos mortais, nos vai surpreender porque não esperávamos. Por isso é que, durante o período de eclipses, é muito importante observar aquilo que acontece, estarmos muito atentos, mas digo isto, obviamente, e sublinho, sem cair no medo ou sem cair no dramatismo. Por outro lado, e muita gente me pergunta, como é que é os eclipses relativamente às pessoas, a nível individual. Portanto, nem todas as pessoas sentem os eclipses, obviamente, da mesma, da mesma forma, e o impacto individual depende sempre do mapa natal de cada pessoa. um, e da promessa para o ano da pessoa, e, e como é que se percebe isso? Se os eclipses tocam planetas, ah, nomeadamente pessoais, ângulos ou pontos sensíveis da carta. Mas pronto, mas já falaremos depois sobre isso, porque senão isto perde-se aqui um bocadinho a ordem. Ehm, e vamos avançar para agosto, dia a dia, para ser mais fácil entender o que é que podemos esperar deste mês. Então, o primeiro trânsito importante no dia 6 de agosto, em que Vênus ingressa no signo de Balança. Vênus encontra-se particularmente confortável em Balança porque está num dos seus signos de domicílio. E quando um planeta se encontra no seu próprio signo, consegue expressar as suas qualidades de forma natural, coerente e eficaz. Vênus em Balança fala-nos de amor, de relações, de beleza, de de diplomacia, de cooperação, de acordos, de procura de equilíbrio, de harmonia, assim de uma forma muito, muito, muito sintética. E, sob o meu ponto de vista, é muito positivo termos neste momento um planeta benéfico, como Vênus, forte e dignificado no céu. Porquê? Porque ajuda a suavizar tensões e favorece o entendimento e a trazer aqui algum equilíbrio a um período que estamos todos a ver e a viver e a perceber que é particularmente intenso. E avançamos para o dia 7 de agosto, quando o Sol, aos 14 graus e 38 minutos de Leão, forma, ou vai formar, melhor dizendo, nesse dia, um trígono com Saturno. Esta,
é uma energia que favorece a confiança em nós próprios, mas de uma forma madura, realista e consistente. Portanto, em vez de ser aquela confiança impulsiva ou excessiva, este aspecto o que ajuda é reconhecer as nossas capacidades, o nosso valor, a assumir responsabilidades e a agir com maior segurança. Este trígono Sol e Saturno favorece também uma relação mais construtiva com as figuras de autoridade, eh, pode ser as FIAs, as instituições e todas as pessoas, não é, que ocupam posições de responsabilidade. Por isso, este pode ser um bom dia, pode ter uma conversa importante, por exemplo, ou apresentar uma proposta, ou resolver um assunto pendente com uma chefia, ou procurar aqui uma solução concreta para uma situação que exige seriedade e compromisso. Por outro lado, também é uma energia que ajuda a estabelecer limites, né? Saturno, mas com firmeza e confiança, sem necessidade de agressividade. Vamos conseguir saber melhor aquilo que podemos aceitar, aquilo que não queremos aceitar ou que não queremos permitir e quais são as responsabilidades que verdadeiramente nos pertencem. No mesmo dia, Mercúrio termina o seu período de sombra, que bom. Isto também ajuda a trazer maior clareza aos assuntos que estiverem ou claros, confusos, situações ehm, em assuntos que as coisas parece que não avançam, ehm, ou também assuntos que estejam sujeitos ou que tiveram sujeitos a revisões durante as últimas semanas. E com esta saída do período de sombra, tudo é mais fácil de entender e de perceber e as coisas tornam-se, os processos tornam-se mais fluidos. Portanto, o que acontece na prática é que vamos começar a sentir, por um lado, uma maior capacidade de avançar, a tomar decisões e organizarmos, no fundo, o nosso caminho é com muito maior estabilidade, com maior clareza e com maior previsibilidade. E avançamos para o dia 9 de agosto, quando Mercúrio, pouco depois de terminar o seu período de sombra, ingressa, deixa Caranguejo e ingressa no signo de Leão. E a energia de Mercúrio muda de forma bastante evidente, não é? Porque as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa comunicação eh, tendem a ganhar maior expressão, maior visibilidade e maior confiança. Portanto, Mercúrio deixa para trás uma energia mais para dentro, mais introspectiva, mais reservada e, e voltada para o mundo emocional, para passar então a comunicar de uma forma mais aberta, expansiva, criativa e afirmativa. Portanto, com Mercúrio em Leão, vamos sentir uma maior necessidade, ou tendemos a sentir uma maior necessidade de partilhar aquilo que pensamos, a mostrar as nossas ideias, contar as nossas histórias, e no fundo dar voz, àquilo que nos torna únicos. E existe também uma maior facilidade, uh, na própria forma como comunicamos, não é? Portanto, vamos estar mais entusiastas, com mais convicção e com muito mais presença. Portanto, isto, na prática, o que é que ajuda? É uma energia assim muito favorável para fazer uma apresentação, fazer um discurso, para criar ou apresentar, por exemplo, conteúdos, muito bom para a expressão artística e todas as situações em que precisamos, no fundo, transmitir uma mensagem ou uma ideia, com confiança e com impacto. No entanto, atentos, porque há um lado menos positivo de Mercúrio em Leão, que é a tendência também para comunicar de forma demasiado orgulhosa ou autoritária, ou dramática, ok? Porque nós podemos sentir que apenas as nossas ideias é que têm valor e termos dificuldade em ouvir, por exemplo, opiniões diferentes ou interpretar uma discordância como um ataque pessoal, ok? É estarmos atentos a isto. É óbvio que esta tendência é muito mais evidente em pessoas que já têm Mercúrio em Leão, ou uma forte energia leonina na sua carta natal. Mas a energia vai estar aí e, portanto, temos que estar atentos. Portanto, resumindo e concluindo, o desafio aqui desta passagem será, portanto, expressarmos as nossas ideias com confiança e criatividade, mas sem perdermos a capacidade de escutar e respeitar
as opiniões dos outros. E avançamos para o dia 10 de agosto, quando Vênus aos 3 graus e 57 minutos de balança forma um trígono com Plutão. E ainda nesse mesmo dia, uma oposição a Neptuno. Portanto, temos aqui uma combinação bastante intensa, eu diria, no plano afetivo, relacional e também financeiro, porque o trígono entre Vênus e Plutão eh, tende a aprofundar as emoções, aumenta também o magnetismo e favorece as ligações mais intensas e transformadoras. Portanto, podemos sentir aqui uma maior necessidade de viver as relações com maior intensidade, né, com maior profundidade, também de compreender aquilo que verdadeiramente queremos e desejamos, eh, e também é uma energia que pode favorecer aqui abordar assuntos, que normalmente preferimos evitar. Portanto, esta energia, o que é que pode favorecer? Conversas mais íntimas ou reconciliações profundas, ou processos também de cura emocional, também uma maior consciência, dos padrões de poder ou de dependência, ou controlo, que estão presentes nas relações. No entanto, a oposição entre Vênus e Neptuno introduz aqui uma energia muito diferente, porque, por um lado, também pode aumentar o romantismo, a sensibilidade e a inspiração, mas também a tendência para idealizar, né? Para idealizar as pessoas, as relações ou as situações. Portanto, neste dia, podemos ver aquilo no fundo, desejamos ver, em vez de observarmos a realidade tal e como ela é. Portanto, o que eu quero dizer é que existe aqui um risco de projetarmos expectativas sobre os outros e ignorarmos sinais importantes ou confundirmos, por exemplo, também a intuição com fantasia. Portanto, a minha recomendação é que, por exemplo, no âmbito das relações, é importante evitar promessas pouco claras ou sacrifícios excessivos, e situações em que os limites não estejam bem definidos. E também no plano financeiro convém ter muita prudência com compras impulsivas ou propostas demasiado sedutoras ou decisões baseadas apenas, na emoção. Portanto, esta combinação, pode trazer experiências muito intensas e ao mesmo tempo também profundamente inspiradoras, mas pede-nos, sem dúvida, discernimento. Porque Plutão, pensa que convida-nos a ir ao fundo das questões, não é? Enquanto Neptuno pode dissolver as fronteiras e tornar os limites, as fronteiras, como lhe quiserem chamar, e tornar a percepção muito menos objetiva. Portanto, o desafio será, por isso, permitir-nos sentir profundamente, mas sem perder o pezinho no chão, né? Portanto, aqui o contacto com a realidade. E avançamos para o dia 11 de agosto, data em que Marte ingressa no signo de Caranguejo. Bom, na astrologia tradicional, eh, Marte encontra-se em queda, em Caranguejo. Isto significa que a sua energia tende a expressar-se de forma menos direta, mais emocional, mais defensiva e mais reativa, não é? Porque é como se o planeta vestisse, não é? As características no signo, neste caso, de Caranguejo. Por isso é que vai se expressar desta forma durante este trânsito. Marte, lembrem-se, está associada à ação, à iniciativa, à coragem, mas também à agressividade e ao conflito. Portanto, ao ingressar em Caranguejo, estas manifestações podem tornar-se mais evidentes no âmbito familiar, no, no âmbito doméstico, não é? E íntimo. Portanto, também podemos sentir uma necessidade mais forte, não é, de proteger a família, a casa, o lar e aquilo que consideramos, no fundo, emocionalmente o nosso porto seguro. No entanto, quando essa necessidade é vivida de forma desequilibrada, o que é que podem surgir? Discussões familiares, ressentimentos antigos, reações impulsivas ou conflitos motivados por uma sensação, de ameaça ou de falta de segurança. Portanto, durante este trânsito, atenção, também que a irritação nem sempre é expressa de forma direta e clara. Portanto, em vez de confrontarmos diretamente aquilo que nos incomoda, podemos acumular emoções, agir de forma defensiva ou então também outra possibilidade é reagir de forma desproporcionada a situações aparentemente sem grande importância. Portanto, será, por outro lado, além de tudo isto,
Estava aqui a pensar, também é aconselhável ter muito mais atenção dentro de casa. Especialmente, estava aqui a pensar nos acidentes domésticos, especialmente na cozinha, na utilização de fogo, objetos pontiagudos ou cortantes, né? Porque aqui a combinação entre impulsividade, distração emocional, os movimentos bruscos, não é? Muito típicos de energia, de Marte, podem aumentar aqui a possibilidade de pequenos, incidentes e acidentes domésticos. A nível mundano, Marte em Caranguejo, o que é que ativa? Temas relacionados com a defesa da nação, da pátria, do território, das fronteiras e ehm, da identidade coletiva. Portanto, isto pode trazer intensificação de discursos nacionalistas, conflitos motivados pela proteção territorial ou disputas relacionadas com a segurança interna, habitação, famílias, recursos alimentares e necessidades básicas da população. Portanto, é uma energia que luta para proteger aquilo a que está emocionalmente conectada. E o grande desafio deste trânsito será distinguir o que é uma proteção legítima de uma reação que é baseada no medo, na insegurança ou no ressentimento. E avançamos. Avançamos então para um dos dias mais importantes do mês, que é o dia 12 de agosto, que é quando vamos ter um eclipse solar total aos 20 graus e 8 minutos de Leão. Bem, no entanto, a visibilidade deste eclipse, e de todos, mas pronto, estamos a falar deste eclipse, vai depender, obviamente, da localização do observador. Em grande parte, Portugal continental, para quem não sabe, entre cerca de 92% e 99% do Sol ficará oculto, não é? Portanto, isto depende da região onde a pessoa esteja. E é só apenas numa pequena área do Nordeste de Portugal, na zona de Rio de Honor, no Parque Natural de Montezinho, uh, será possível observar a ocultação completa do Sol durante alguns segundos. E será a primeira vez desde 1912 que a totalidade de um eclipse solar poderá ser observada em território português. O eclipse terá início às 18 horas e 39 minutos de Lisboa e atingirá o seu ponto máximo às 19 horas e 36 minutos e vai terminar por volta das 20 horas e 19 minutos. Eu recordo que um eclipse solar ocorre sempre durante uma lua nova, ou seja, quando o Sol e a Lua se encontram em conjunção. Neste caso, esta lua nova será um eclipse solar total, porquê? Porque acontece muito próximo dos nodos lunares. Também gostava de partilhar que, para quem não sabe, que os eclipses solares sempre estiveram associados, sobretudo na perspectiva da astrologia tradicional, às figuras de poder e autoridade. Na antiguidade, esta simbologia era aplicada principalmente à figura do rei, uma vez que o Sol representava o soberano, a autoridade máxima e o centro do poder. Na astrologia mundana contemporânea, esta interpretação pode ser alargada a todas as figuras que ocupam posições de poder, de liderança, de autoridade ou de grande visibilidade social. E, portanto, podemos estar a falar de governantes e líderes políticos, mas também de membros da realeza, empresários, atores, cantores, sei lá, ativistas, comunicadores, influenciadores ou criadores de conteúdo com uma enorme projeção pública. E tendo esta informação em conta e perante tudo aquilo que estamos atualmente a assistir, eu não me surpreende hum, a sincronicidade que aconteça um eclipse solar total neste momento e que seja visível na Europa. Porque estamos aqui a falar do eclipse no eixo Leão-Aquário, um eixo que coloca em destaque a relação entre o poder individual e o coletivo, entre a figura que lidera e o grupo que questiona, ou seja, entre a autoridade e o povo. Portanto, Leão representa o centro, o protagonismo, a liderança, a autoridade e a necessidade de reconhecimento. E Aquário representa, no seu oposto, o coletivo, os movimentos sociais, a comunidade, as redes e a contestação perante estruturas de poder que já não representam as necessidades do povo. Portanto, temos aqui uma tensão simbólica muito clara. Poder e autoridade de um lado e povo e coletivo do outro. E quando estamos a observar o que está a acontecer atualmente na Europa, nomeadamente em países como Espanha, França, Portugal ou Inglaterra, percebemos perfeitamente a sincronicidade desta configuração. Já tinha falado há pouco, no início deste encontro,
nós estamos a assistir a uma crescente contestação social, a uma perda de confiança nas instituições, a muitos conflitos em torno da imigração, da segurança, da identidade nacional, da economia e também da legitimidade de quem governa. Tudo isto está muito posto, em questão. E na corrente tradicional, e também gostava de comentar isto, considera-se que os territórios nos quais um eclipse era visível seriam aqueles que os seus efeitos podem ou poderiam manifestar-se de forma mais evidente. Atenção, é importante esclarecer que não significa que todos os países situados na faixa de visibilidade do eclipse tenham necessariamente de viver o mesmo tipo de acontecimento. Portanto, o mapa de cada país, os seus ciclos próprios, os seus governantes e as restantes configurações astrológicas devem ser, obviamente, analisados em conjunto. Também gostava de comentar, para quem não sabe, que também está descrito que deve-se observar, não é, os eventos que ocorrem entre 15 dias antes e 15 dias depois do eclipse, porque é frequente que durante este período se comece a identificar os acontecimentos ou os temas ou os sinais que o eclipse poderá estar a colocar em cima da mesa, portanto, a colocar em evidência. No entanto, a manifestação dos seus efeitos pode prolongar-se durante semanas, meses ou até mesmo anos. Na astrologia tradicional, a duração do eclipse era utilizada como um dos critérios para calcular a possível duração dos seus efeitos. E alguns autores relacionam simbolicamente cada hora de duração do eclipse solar com aproximadamente um ano de influência. Portanto, este eclipse vai durar cerca, se não estou em erro, de 1 hora e 40 minutos, portanto, estaríamos aqui a falar de 2 anos de influência deste eclipse, segundo estes autores. E, qualquer das formas, também queria dizer que, obviamente, esta regra não deve ser aplicada de forma automática ou isolada, mas mostra-nos que ou no fundo, o que eu quero dizer com tudo isto é que um eclipse desta natureza não pode nem deve ser interpretado apenas como um acontecimento de um único dia. Portanto, fala-nos aqui sempre de uma abertura temporal e de uma janela de tempo. Um, Pode, obviamente, o eclipse assinalar o início, como eu disse há pouco, o auge ou a aceleração de um processo, ou a aceleração de um processo que continuará depois a desenvolver-se posteriormente. Voltando aqui ao eclipse e à configuração deste eclipse, percebemos que está alinhada com alguns dos trânsitos, como também já referi há pouco, mais importantes que temos vindo a acompanhar também meses anteriores, nomeadamente desde o mês de julho, não é? Incluindo esta lua cheia de 29 de julho, de que vos falei no início deste encontro. Também para mim é muito significativo, portanto, a mudança do eixo nodal, não é? Para Leão e Aquário. Um, Isto torna-se ainda mais relevante quando observamos que a lua nova, ou seja, a conjunção entre o Sol e a Lua, que dá origem ao eclipse, acontece junto ao nó de Sul em Leão. E na astrologia tradicional, o nó de Sul está relacionado com a diminuição, com a perda, com dificuldades. Isto, obviamente, não significa necessariamente que tudo aquilo que toca, vai desaparecer. Significa que, sim, que algo pode perder força, pode perder influência ou capacidade de continuar a funcionar da mesma maneira. Quando encontramos um eclipse solar junto ao Nó de Sul em Leão, podemos estar perante, sem dúvida, um símbolo de perda de poder, perda de protagonismo, de enfraquecimento de uma liderança ou encerramento de um ciclo relacionado com figuras de autoridade. É como que se uma determinada forma de exercer o poder estivesse a chegar ao seu limite. Ok? Os textos tradicionais relacionavam frequentemente os eclipses solares com crises vividas pelos reis e pelos governantes. Claro que na antiguidade isto podia manifestar-se de forma diferente, não é? Ou através da morte do rei, ah, ou por assassinato, ou por uma derrota militar, ou por uma doença grave, ou sei lá, por uma abdicação, ou tomada de poder por parte de um adversário. No contexto contemporâneo, obviamente, temos que contextualizar e não devemos interpretar esta simbologia de uma forma tão literal ou extremista como era na antiguidade. Atualmente, esta
perda solar, por dizer de alguma forma, pode manifestar-se através de uma, sei lá, de uma demissão ou de uma derrota eleitoral, ou de perda de apoio popular, de uma crise de reputação, de perda de estatuto ou de afastamento de um cargo, sei lá, perda de influência, enfraquecimento, no fundo, o enfraquecimento da autoridade de uma figura pública. Por isso, este eclipse parece, de uma forma muito evidente, reforçar a possibilidade de uma perda de poder, de uma perda de estatuto ou de protagonismo. Mas, acima de tudo, a mim o que me parece é que fala-nos de algo que está realmente por terminar, algo que está por encerrar um ciclo. E temos vários exemplos em diferentes partes do mundo de líderes e figuras de autoridade que estão a ser muito pressionados e fortemente contestados, mas que, de uma forma ou de outra, demonstram resistência em abandonar a posição que ocupam. E aqui podemos pensar em contextos políticos e sociais muito diferentes. Em figuras como, por exemplo, como o Pedro Sánchez, né, que já vos estive a falar, Donald Trump, o Zelensky, e também, há pouco estávamos a falar do Mundial, do presidente também da FIFA, o Gianni Infantino, acho que é assim que ele se chama, mas também está numa posição muito, muito delicada. Então, exemplos não falta, é só observarmos o que é que se passa no mundo e percebermos que está perfeitamente em sincronicidade com o que se passa na Terra. E atenção que eu não estou a afirmar que o eclipse será necessariamente de retirar alguma destas figuras do poder. Aquilo que eu estou a tentar demonstrar ou assinalar é que a simbologia deste eclipse coincide com um momento de forte pressão, contestação e transformação das estruturas de liderança, e algo que todos podemos constatar. Este eclipse também vos queria dizer que não podemos olhar só para o Sol e para a Lua e para o Nó em Leão, há aqui mais protagonistas. Também em Leão vão estar na composição deste eclipse Júpiter e Mercúrio, que formam uma conjunção entre si e uma oposição a Plutão. Portanto, onde é que eu quero chegar? Existe uma enorme concentração de energia no signo de Leão. A conjunção entre Mercúrio e Júpiter, o que é que faz? Amplifica ideias, discursos, declarações, notícias e narrativas. Portanto, aqui as palavras ganham dimensão, as mensagens chegam a mais pessoas, não é? Portanto, aqui a expansão de Júpiter, e aquilo que acontece e é comunicado pode ter um impacto muito superior àquilo que seria esperado. No entanto, a oposição a Plutão pode transformar a comunicação num verdadeiro campo de batalha, favorecendo revelações, investigações, escândalos, propaganda, tentativas de manipulação, e disputas também pelo controle da informação. Mas, ao mesmo tempo, Mercúrio e Júpiter formam também aspectos com Urano e Vênus. E estes aspectos podem abrir aqui espaço para quê? Para notícias inesperadas, tentativas de novas alianças, ou soluções aqui mais criativas, ou, sei lá, mudanças rápidas de estratégia, ou acordos que podem surgir de forma pouco convencional. Ok? Portanto, isto tudo deve ter-se em conta. E algo também que eu vos queria comentar e que também será muito, muito interessante observar o que vai acontecer em novembro, quando Marte transitar o grau em que ocorre este eclipse, né? Porque não nos podemos esquecer que Marte é um planeta pronto, ativador de eventos. Como eu já vos transmiti várias vezes nos nossos encontros, de como está o céu, quando Marte atravessa chega, no fundo, ao grau de um eclipse, pode desencadear acontecimentos, acelerar processos ou tornar mais visível algo que começou a desenvolver-se na altura do eclipse. Vamos, portanto, estar atentos aos próximos meses, especialmente à passagem de Marte por este ponto do zodíaco. E acho que me faltou falar aqui de um aspecto que, já sei, é que, pois, estou aqui a ver, desculpem, que tenho aqui a carta aqui ao lado do eclipse. A Vênus também vai formar um trígono exato com Urano a partir dos 5 graus de balança. E esta configuração também pode introduzir aqui uma possibilidade de abertura, de negociação ou mudança num ambiente que de outra forma poderia ser talvez demasiado rígido ou polarizado.
E a nível pessoal, como já vos tinha dito há pouco, um eclipse não tem o mesmo impacto na vida de todas as pessoas. Portanto, a influência tende a ser mais evidente quando toca um ângulo importante do nosso mapa natal, ou também na carta da Revolução Solar. Como sabem, combino sempre várias técnicas, mas essencialmente tomem atenção quando, por exemplo, um eclipse, que é o do que estamos a falar agora, toca, sei lá, o ascendente, o meio do céu, o descendente ao fundo do céu. Também pode ser muito significativo, por exemplo, se faz uma conjunção, uma oposição aos vossos planetas pessoais, sobretudo ao Sol ou à Lua, ou também ao regente do vosso ascendente, ou quando toca diretamente também os vossos nodos, portanto, os nodos lunares da vossa carta. Eu, na minha prática, utilizo uma orbe bastante reduzida. Eu considero aproximadamente 1,5 graus, no máximo 2 graus, não é? Para avaliar um impacto realmente significativo. Porque tenho que ter presente que quanto mais exato for o contacto, maior será a probabilidade, neste caso, de o eclipse ativar um tema importante. Mas atenção que a ativação não representa necessariamente algo negativo. O que significa é que um assunto que já está prometido para o ano pode ganhar maior intensidade, visibilidade e velocidade no que diz respeito aos acontecimentos. Então, eh, para quem quer perceber, olhem para a vossa carta natal ou para a carta da Revolução Solar, a combinação das duas. Eu, como digo sempre, combino diferentes técnicas preditivas. ehm, porque é a única forma de perceber se há repetição de testemunhos entre as várias técnicas e assim perceber, por exemplo, neste caso, se o eclipse representa então um período decisivo ou não, e também que a área concreta da vida e temas em que se pode manifestar, ok? E também, antes de avançar, também há uma recomendação que eu costumo fazer durante os eclipses, e de acordo com, pronto, com algumas práticas e tradições astrológicas, quando existe um eclipse, seja ele qual for, lunar, solar, total, parcial, não é o melhor momento para nos expormos à energia do eclipse. E também não é o melhor momento para realizarmos, como por exemplo, rituais, eh, sei lá, há muita gente que me pergunta, por exemplo, eu falo muito neste exemplo, que é a limpeza dos nossos cristais, não é? Porque muitos de nós fazemos a limpeza, uma forma de energizar os cristais e de os limpar é expô-los à luz solar e à luz da lua. Portanto, não se deve fazer nem rituais, nem nos expormos. Sempre que possível, devemos estar sempre num ambiente mais protegido, tranquilo, dentro de casa, num carro ou num estabelecimento. Eu, neste caso, recomendaria um recolhimento entre as 6 da tarde e as 8h30, não é? Porque abrange o período anterior, o decorrer e os minutos posteriores ao eclipse, e a mesma recomendação para os nossos amigos de quatro patas. Obviamente, esta é uma recomendação de natureza astrológica e simbólica e não significa que exista um risco físico por estarmos no exterior. Um único cuidado físico realmente indispensável para quem quiser estar exposto ao eclipse e observar o eclipse é nunca olhar diretamente para o Sol sem os óculos próprios e certificados para a observação de eclipses, né? Porque os óculos de Sol comuns não oferecem proteção suficiente. E avançamos para o dia 15 de agosto, quando Mercúrio forma uma conjunção exata com Júpiter aos 10 graus e 9 minutos de Leão. Este é um dia favorável para estudar, para publicar, para ensinar, fazer apresentações, dar palestras, não é? Porque aqui ganhamos confiança, entusiasmo e também maior alcance na forma como comunicamos e o que queremos comunicar. O que temos de evitar, sim, é exageros e tendência para considerar as nossas ideias como verdades absolutas. E seguimos para o dia 17 de agosto, quando Marte, aos 3 graus e 59 minutos de Caranguejo, forma uma quadratura com Neptuno. Esta é uma configuração que pode aumentar a sensação de cansaço, de confusão ou fragilidade física e emocional. Na astrologia mundana, Marte e Neptuno é também associada a temas de propagação, de contágio, alergias e maior sensibilidade do organismo. Por isso, quem
for mais suscetível, deve ter cuidados redobrados e evitar sempre que possível ambientes massificados. Este aspecto também pode representar uma quebra de ilusões, não é? Algo que parecia claro ou idealizado pode revelar-se diferente daquilo que imaginávamos. E ainda no dia 17 de agosto, vamos ter Mercúrio a fazer um trígono desde os 14 graus e 20 minutos de Leão a Saturno, e Vênus em sextil a partir a Júpiter desde os 10 graus e 37 minutos de Balança. Ainda no dia 17 de agosto, Mercúrio também forma um trígono com Saturno e Vênus um sextil a Júpiter. E já me estou aqui a repetir. Então, estou aqui a ver os trânsitos. Sim. Mercúrio, em trígono com Saturno. O que é que favorece? Favorece decisões e ideias mais responsáveis, estruturadas e confiantes. Vênus, em sextil com Júpiter, facilita acordos e traz uma energia mais positiva, ajudando a suavizar esta tensão que existe entre Marte e Neptuno. Já no dia 21 de agosto, Vênus, aos 14 graus e 11 minutos de Balança, forma uma oposição com Saturno. Esta é uma energia que pode trazer maior segurança, baixa autoestima, um distanciamento emocional e até alguns desafios e dificuldades nas relações. Portanto, podemos sentir que nos limitam, ou mais bloqueados, ou que há bloqueios, ou obstáculos, isto no plano efetivo também, ou também no plano financeiro. Este é um aspecto que pede maturidade, realismo e responsabilidade, ajudando-nos a perceber quais relações, compromissos, ou também despesas, né? Portanto, aqui falar também da parte financeira, fazem sentido e as que não fazem, ok? E avançamos para o dia 23 de agosto, dia em que o Sol ingressa no signo de Virgem. Durante a temporada de Sol em Virgem, somos convidados a colocar ordem na nossa vida. Somos convidados também a cuidar dos detalhes e a agir com maior organização, antecipação e sentido prático. É também um período favorável para prestarmos mais atenção à saúde, ao corpo, às rotinas e aos hábitos do dia a dia. 2 dias depois, a 25 de agosto, Mercúrio ingressa em Virgem, signo onde se encontra em domicílio e em exaltação. Portanto, reforçando aqui todos os temas de organização, análise, planeamento e atenção aos detalhes, já introduzidos também pela entrada do Sol em Virgem. E no dia 27, Mercúrio ganha ainda mais força ao ficar Casimi, aos 4 graus e 26 minutos de Virgem, não é? O Casimi, recordo que é a conjunção exata com o Sol. Portanto, Mercúrio, neste caso, vai ficar no coração do Sol, e isto o que é que favorece? A clareza mental, as decisões importantes e ideias também particularmente lúcidas e claras. E chegamos ao dia 28 de agosto. Outra data também muito importante do mês, porque teremos o outro eclipse, um eclipse lunar aos 4 graus e 51 minutos de Peixes. O eclipse vai ocorrer às 5 horas e 14 minutos da manhã de Lisboa, hora de Lisboa. Na astrologia mundana, os eclipses lunares estão particularmente relacionados com o coletivo, uma vez que a Lua representa o povo, enquanto que os eclipses solares se encontram mais associados às figuras do poder e autoridade, né, como já tinha referido anteriormente. Na perspectiva da astrologia moderna, os eclipses lunares, desculpem, estão sobretudo relacionados com o sentir, né, com as emoções, com a intuição e aquilo que é vivido de forma interna. E neste caso, essa dimensão emocional e intuitiva torna-se ainda mais evidente. Porquê? Porque a Lua se encontra no signo de Peixes. Eu recordo que os eclipses lunares acontecem sempre durante uma lua cheia. Na configuração deste eclipse, a Lua encontra-se em Peixes, como eu referi, e o Sol em Virgem, e por isso é que fazem uma oposição, e portanto a Lua cheia. Temos então aqui um destaque no eixo Virgem-Peixes. De um lado, a ordem, a análise, os detalhes, as rotinas, a necessidade de controle, e do outro, a sensibilidade, a intuição, a entrega e a dissolução de limites. O Sol em Mercúrio, durante o eclipse, continua numa conjunção muito próxima, com Mercúrio ainda Casimi, o que considero aqui um elemento positivo desta configuração, por favorecer aqui uma maior clareza, uma maior consciência e capacidade de compreender aquilo que o eclipse está a revelar ou a culminar. No entanto, tanto o Sol como o Mercúrio formam uma quadratura com Urano, que se encontra no signo de Gêmeos.
Esta quadratura, o que é que pode trazer? Notícias inesperadas, mudanças repentinas, revelações, instabilidade, nervosismo e acontecimentos que alteram rapidamente os planos ou a nossa percepção de uma determinada situação. Mercúrio em quadratura com Urano acelera o pensamento, acelera a comunicação, mas pode também aumentar a ansiedade, a dispersão, a tendência para reagir precipitadamente perante informações inesperadas. Por isso, este eclipse pode colocar em evidência uma tensão entre aquilo que procuramos organizar e controlar e uma realidade que nos obriga a adaptar-nos, a mudar de perspectiva ou a aceitar que nem tudo pode ser previsto. E tal como vos referi anteriormente, para perceberem se este eclipse pode ter um impacto mais direto nas nossas vidas, verifiquem se toca com uma orbe máxima de 2 graus, alguns dos ângulos da vossa carta natal, ângulos ascendente, é o ascendente, meio do céu, descendente ao fundo do céu, os nodos lunares, algum planeta pessoal, hum, nomeadamente o Sol e a Lua, e também o regente do vosso ascendente. E chegamos ao último dia de agosto, dia 31, quando Júpiter vai formar um trígono exato com Saturno aos 13 graus e 41 minutos, desde o signo de Leão. Este aspecto favorece a expansão, mas é uma expansão com prudência, com responsabilidade. Eu diria que é um bom momento para aproveitar oportunidades, formalizar acordos, assumir compromissos e avançar com projetos que tenham bases sólidas e perspectivas de continuidade. E chegamos a mais um final do encontro de Como Está o Céu. Eu desejo-vos um excelente mês de agosto e espero que esta informação vos ajude, sem dúvida, a viver as energias deste mês de forma mais consciente, de forma mais positiva. Um, e muito obrigada por estarem desse lado e até breve. Beijinhos. Tchau.